Vamos lá. Tabela da Série B na tela. A Série B que começou a rodada na sexta-feira com a vitória da Ferroviária sobre o Curitiba por 2-1. Esse resultado já deixava o CRB precisando apenas de uma vitória simples contra o Cuiabá para voltar ao G4. Ontem no Mangueirão, o Remo com o maior público da Série B, o Remo de Daniel Paulista venceu o Amazonas por 1-0, mas um jogo cheio de polêmicas. Também ontem, o Volta Redonda achou a sua primeira vitória. Deixa eu ligar aqui o ventilador, esqueci. Esqueci de ligar o ventilador, tá fazendo calor da porra. O Volta Redonda achou a sua primeira vitória na competição, venceu o Paysandu por 1-0. Que situação do Paysandu, hein? Que situação do Paysandu. O Atlético Goianiense, hoje, heróico, com menos 1, venceu o Novo Horizontino por 1-0. O Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, hein? Rapaz, o Furacão virou apenas um sopro. E um sopro fraco, um sopro daqueles bem fracos, né? O Furacão, o Furacão perdeu de 4-1 para o Botafogo. A Pantera arranhou o Furacão. 4 Botafogo, 1 para o Atlético Paranaense. Lá na Arena Condá, a Chape venceu o Criciúma. Criciúma que vai jogar com o CRB nas próximas rodadas. E é um jogo, é um time para a gente observar bem. E o Criciúma perdeu fora de casa para a Chapecoense, e também está fazendo o início de Série B ali mais animador do que nos últimos anos. É 2-1 para a Chape. E está acontecendo nesse momento, a bola está rolando para Operário 1, América Mineiro 0. Por enquanto, esse jogo começou agora de 8h30, está lá já perto de terminar o primeiro tempo, né? E a rodada termina na terça, né? Amanhã tem um jogo, Goiás e Avaí. Esse jogo, que é o jogo que interessa a gente, é o CRB, né? O Avaí, por enquanto, está ali acima do CRB. Eu digo por enquanto, porque o CRB joga terça. E na terça-feira, 2 jogos que fecham a rodada. Às 19h30, aqui no Repelé, o CRB recebe o Cuiabá. E às 21h30, o Atlético recebe a equipe do Vila Nova. A classificação traz o Remo, por enquanto, líder, com 12 pontos. O Avaí é o segundo com 11. O Cuiabá, o nosso adversário, é o terceiro também com 11. E em quarto, o Vila Nova com 10 pontos. Mesmo número de pontos do Goiás, do Curitiba e do CRB. Quinto, sexto, sétimo colocado, respectivamente. A Chapecoense, com a vitória de hoje, chegou a 9 pontos. Olha o início da Série B da Chape, hein? O Atlético Paranaense continua com seus 9 pontos, assim como o América Mineiro, que por enquanto está perdendo para o Operário, está ficando lá com seus 9 pontos. A Ferroviária também tem 9 pontos, assim como o Atlético Goianiense e o Novo Horizontino, 13º colocado. Você vê que já há um distanciamento das equipes para os times da zona do rebaixamento. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. O Operário, com essa vitória parcial, está chegando a 7 pontos, na 14ª colocação. O Criciúma é o 15º com 5. O Botafogo é o 16º também com 5. O Volta Redonda é o 17º com 4 pontos. O Atlético ainda joga na rodada, né? O 18º com 3 pontos. Pode sair da zona de rebaixamento na próxima rodada se vencer o Vila Nova. O Paysandu é o 19º com 2 pontos. E o Amazonas, o Lanterna, também com 2 pontos. Por enquanto, essa classificação da Série B, com um jogo rolando e 3 jogos para acontecer ainda na rodada de número 6, a sexta rodada da competição. Pois bem, antes da gente falar exatamente do CRB e que situação o CRB pode ficar e tal, observem que os times da zona de rebaixamento estão começando a ficar muito para trás. E isso é um indicativo bom para a competição. Porque quanto antes morrerem 4, melhor para todo mundo, né? Quanto antes morrerem 4, melhor para todo mundo. Amazonas e Paysandu tem um começo de Série B terrível. Já se passaram 6 rodadas, somaram apenas 2 pontos, é muito pouco. Se a gente for olhar a distância dessas duas equipes que já jogaram na rodada para... Vou usar o CRB, né, porque é o nosso time. Para o CRB, por exemplo, já são 8 pontos de diferença. É muita coisa, muita coisa. E pode subir para mais. Se o CRB vencer o Cuiabá, por exemplo, essa diferença vai passar a ser de 11 pontos.
Então, início de campeonato terrível de Paysandu e Amazonas. E eu vou ser muito sincero, com os elencos que tem, muito complicado desses times se recuperarem. Muito complicado. Então, começando a ficar muito para trás dessa Série B. O Atlético pode chegar a 6 pontos, depende do jogo dele contra o Vila Nova, não sei. Mas o Volta Redonda já jogou nessa rodada e tem 4 pontos. Então, a zona de rebaixamento provavelmente ou vai terminar com o time que é o Volta Redonda com 4 pontos, ou se o Atlético vencer o Vila Nova, a zona de rebaixamento vai ter o Botafogo com 5. E é uma distância considerável já para, por exemplo, que eu gosto muito de fazer isso, da zona de rebaixamento para o 10º colocado, para a primeira página da tabela. Já é uma distância, hoje, de 5 pontos, de quem está na zona para o 10º colocado, que é o América com 9, e quem está na zona é o Volta Redonda com 4. Uma distância de 5 pontos. Dairone, o que isso significa? Segundo cálculos matemáticos, e eu já todo ano a gente fala isso aqui, né? Da Série B, cada ponto para você tirar, né, representa uma rodada. Então, vou dar um exemplo. Se o Volta Redonda estiver pensando em entrar entre os 10 primeiros da Série B, ele ganhando todos os jogos dele, ele iria chegar na 10ª posição daqui a 5 rodadas, cara. 5 rodadas. Mas aí, por que esse cálculo assim? Porque todo mundo joga, ele não joga sozinho. Então ele só iria chegar na 10ª colocação daqui a 5 rodadas. O que significa? A gente já está na 11ª rodada. O outro exemplo, para o CRB, a distância do CRB para o Amazonas, por exemplo. Se o Amazonas disser, eu quero passar o CRB, ele iria demorar, o CRB perdendo direto, que o CRB não ia perder direto, mas perdendo, e ele ganhando todas, ele iria demorar 8 rodadas para igualar o CRB em pontos. Né? São cálculos que a gente faz da Série B. Cada ponto representa uma rodada para você tirar para chegar no objetivo, a não ser que seja sempre um confronto direto. Então, assim, é considerável já, com 6 rodadas, muito difícil para esses times que estão começando no rebaixamento, porque já começa a haver um distanciamento. Já na parte de cima da tabela, que é para onde nós, torcedores do CRB, estamos olhando nesse momento, a gente tem um aglomerado de times com números muito parecidos, número de pontos muito parecidos. Mas por que isso está acontecendo? Porque os times da parte de baixo são muito fracos. Então, essa derrota do Atlético Paranaense representou para o Atlético um prejuízo gigantesco. Porque o Botafogo normalmente vai ser um time que a maioria dos times que estão na parte de cima vão vencer. Eles vão vencer o Botafogo. Então, o Atlético perder em casa para o Botafogo, eu tenho certeza que não estava nos planos deles jamais. São 3 pontos que podem fazer a diferença demais no final do campeonato para eles. Então, o CRB, ele está numa situação onde ele falta, nessa rodada, ainda jogam o Cuiabá, que enfrenta o próprio CRB, o Vila Nova e o Goiás. Né? Os times estão à frente do CRB. Só esses 3 jogam. Quer dizer, o Cuiabá joga com a gente. Só Vila e Goiás jogam. O Vila Nova pega um jogo fora contra o Atlético. Verdade que o Vila Nova tem capacidade de vencer o Atlético. E o Goiás pega um jogo em casa, mas encardido com o Avaí, que também está na nossa frente. Então é um confronto aí direto entre Goiás e Avaí. Para o CRB, o melhor aí é o empate. Para o CRB, o melhor é o empate. Por quê? Nem o Avaí avança, nem o Goiás avança. Cada um vai ganhar apenas 1 ponto. E se tiver de ter um vencedor, que seja o Goiás. Se tiver de ter um vencedor, que seja o Goiás. Por quê? Porque o CRB vencendo ultrapassa o Avaí. E o CRB, eu acho um adversário mais fácil para o CRB hoje, o Avaí, do que o Goiás. Então, se tiver de ter um vencedor, para mim, o Goiás. Mas qualquer um que vencer, o CRB vai ultrapassar o outro automaticamente. O empate aí, para mim, é o melhor resultado que o CRB passaria os 2. Já o Vila vai jogar com o Atlético, tem a possibilidade de ganhar. Vou torcer para o Atlético, obviamente, para atrapalhar o time do Vila Nova. Então, o CRB vencendo o Cuiabá. A possibilidade dele ser líder. O CRB só será líder vencendo o Cuiabá se o Vila Nova não vencer o Atlético e se Goiás e Avaí empatarem. Porque o Cuiabá, o CRB vai passar automaticamente. Tá? Então, o CRB só é líder se o Vila Nova tropeçar contra o Atlético
e Goiás e Avaí empatarem. O jogo do Vila Nova é o último da rodada. Ele vai jogar para buscar a liderança na última rodada. E Goiás e Avaí irão se enfrentar amanhã, não, o único jogo de amanhã, inclusive, vou assistir esse jogo. É o único jogo de amanhã, Goiás e Avaí. Então a gente já vai jogar na terça-feira sabendo onde o CRB pode chegar. Só que essa rodada, a rodada número 6, ajudou demais o CRB. A ponto de, vocês lembram que eu falei aqui, que o empate contra o Cuiabá não é ruim, não é um resultado ruim, independente do que acontecer no jogo. O empate contra o Cuiabá não é ruim. Eu já venho dizendo há muito tempo isso. Pensando na pontuação, no campeonato e como o CRB almeja chegar, empatar com o Cuiabá não vai ser ruim. Lógico que eu quero vencer, obviamente quero vencer. Mas se acontecer o empate, não é de todo ruim. Por quê? Se o CRB empatar com o Cuiabá, pode ser que a gente nem entre no G4. Porém, estaremos colados com o líder. Quem poderá ser o líder? Ou o Avaí, que vai estar 3 pontos à frente da gente, ou talvez o Goiás ou Vila. Ou até mesmo o Remo pode continuar líder. E o CRB vai estar ali coladinho com todo mundo com os seus 11 pontos. É importante a vitória dentro de casa. O CRB precisa sempre vencer dentro de casa, mas é importante o torcedor do CRB ter a consciência que num confronto pesado como esse contra o Cuiabá, o empate não é de todo ruim. E por que eu estou dizendo que é um confronto de todo pesado? Existe uma coisa no futebol, né? Dinheiro não ganha jogo. Né? Um time mais rico, do dinheiro não ganha jogo. Porém, o dinheiro facilita o seu caminho. Né? O dinheiro facilita a sua vida. E aí eu estava passeando pelo GE e eu encontrei uma matéria, né, que, cara, escancara demais a diferença financeira de CRB e de Cuiabá.